Aí não precisa apertar em lugar nenhum. Não, só agora filmar, não. senhor. É, só filmar. Pessoal, em nome de Jesus, Deus mandou eu pregar. Tem uns 3 dias que o Espírito Santo está mandando eu falar sobre isso aqui, ó. Lá em 2 Reis, né? No capítulo 6, no versículo 24 em diante. Deus tem mandado eu falar sobre isso aqui, pessoal. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque a cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e a 4ª parte de um cabo de cebola selvagem por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe clamou: ajuda-me, ó rei, meu senhor. Respondeu o rei: se o Senhor não te ajudar, quem sou eu para te ajudar? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas dizendo eu, no dia seguinte, dá cá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes. Enquanto ia passando pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre o corpo. Disse o rei: assim me castigue Deus severamente, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu estava estava sentado em sua casa e também as autoridades de Israel estavam sentados com ele. Enviou o rei um homem à frente de si, mas antes que chegasse, Eliseu disse: as autoridades, vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com ela. Não vem após ele o som dos pés do seu senhor? Estando ele ainda falando com eles, o mensageiro chegou e disse o rei: este mal vem do Senhor, por que esperaria eu mais pelo Senhor? Capítulo 7. Disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo da porta de Samaria. O capitão em cujo braço o rei se apoiava, porém respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu o verás, Xaraim de Lemassúria, com os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao acampamento Ciro e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para irem ao acampamento dos Círios. Chegando eles à entrada do acampamento, não havia ali ninguém. Ai, pois o Senhor fizera ouvir no acampamento dos Círios um barulho de carros e cavalos, com o som de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso levantaram-se e fugiram ao anoitecer, abandonando as suas barracas, os seus cavalos e os seus jumentos, deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando estes leprosos à entrada do acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam, e tomando ali prata, ouro, veste, foram se esconderam tudo e voltaram e entraram em
outra barraca. E dali também pegaram algumas coisas e esconderam tudo. Então disseram um para os outros: não falemos certo. Este dia é dia de boas notícias e nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Então vamos e anunciamos no palácio do rei, ao rei. Assim vieram e gritaram aos porteiros da cidade, lhes anunciaram: fomos ao acampamento dos sírios, e lá não havia ninguém, nem a voz do homem, porém só os cavalos e os jumentos atados. E os porteiros gritaram a notícia e anunciaram dentro do palácio do rei. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos direis que os sírios nos fizeram saber, sabem muito bem, que estamos passando fome, de modo que saíram do acampamento e esconderam pelo campo, passando quando saírem da cidade. Então pegaremos vivos e entraremos nela. Um dos seus servos respondeu, porém: tomem-se 5 dos cavalos do restante que ficou aqui dentro. A sua sorte será como de todos os israelitas que ficaram aqui. Os restos, assim serão como todos os israelitas que já sofreram. E viemos e vejamos. Assim tomaram os carros com cavalos, 2 carros com cavalos, e o rei enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e todo o caminho estava cheio de roupas e objetos dos sírios. Apressando-se, lançaram fora e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o acampamento dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por um ciclo de 2 medidas de cevada, por um ciclo conforme a palavra do Senhor. Aleluia. E quando o rei perguntou, ora, o rei havia colocado na porta o capitão em cujo braço se apoiava, e o povo o atropelou na porta. Ele morreu, como dissera o homem de Deus. O que falou quando o rei descer a ele? Aconteceu como o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, a estas horas, haverá 2 medidas de cevada, por um ciclo e uma medida de farinha, por um ciclo na porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas ao céu, poderia isso acontecer? E ele dissera: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim lhe aconteceu, pois o povo o atropelou na porta e morreu. Amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, de acordo com essa palavra, Deus tem falado comigo todos esses dias. Pode chegar um pouquinho mais para lá, pastor. Pode ficar ali. Pode sentar aí. Deus tem falado comigo no meu coração esses dias todos que eu estou aqui. Não sei se foi em sonho, em visão, e Deus tem mandado eu pregar sobre essa palavra. Ontem eu ia pregar, Deus falou: não, ainda não é tempo, porque eu quero que você anuncie essa palavra quando você descer desse monte, quando você foi a pregar, porque isso aqui é o estado do Brasil, isso aqui é o país chamado Brasil que está passando. Irmãos, em nome de Jesus, cercaram, tem muita gente passando fome nesse país, tem muita gente que esse partido falou que tirou da miséria, e é mentira, vocês sabem disso. Eles gastaram todo o nosso dinheiro com o país comunista, dando dinheiro, milhões, bilhões de dinheiro. E o Senhor está vendo isso, irmão, e determinou a falência, a derrota desses homens maus, malignos. Eles estão destruídos pelo poder de Deus. Presta atenção se eu sou profeta de Deus ou não, porque Deus está falando aqui. Essa mulher, tem muita igual essa mulher aqui, ó, passando fome, muitos passando fome, muitos morrendo de fome, muitos morrendo nos hospitais. Hoje mesmo eu vi lá aquela criança morrendo e a mulher suplicando dentro dos hospitais, porque eles roubaram o dinheiro dos hospitais, dos remédios, dos médicos, para pagar os médicos. Tem muitos hospitais sofrendo, muita gente jogada no chão. Tem dinheiro, mas eles roubaram
por causa própria. E o Senhor está dizendo, acabou. Muitos estão falando que não vai acontecer, mas vai acontecer. E esses incrédulos vão ser igual esse capitão que foi pisado na porta, porque incrédulo não é de Deus. E aqueles que não confiam na palavra do Senhor não sobreviverá, porque tudo está dentro da palavra de Deus. E eles estão jogando fora a palavra de Deus. Eles estão brincando com a palavra de Deus. Eles estão fazendo, caçoando das coisas do Senhor. E você vai ver a mão poderosa de Deus em cima desses homens malignos, em cima deles. Porque eu determino, assim como Eliseu falou, eles verão vir a fartura sobre a nossa pátria, mas eles não comerão. Porque eles são incrédulos, e incrédulo não é de Deus. Eles verão, mas eles não comerão a bênção que Deus vai derramar sobre a nação brasileira. Recalamaxerei massúria, renderei calamassúria. Eis que eu estou falando na boca deste homem. É o Senhor dos exércitos, é o Deus poderoso. Não sou eu, não é o homem que fala, mas sim o Senhor dos exércitos. Aleluia. E prepara que vocês verão o poder do Senhor Jesus Cristo ser derramado nessa terra, ser derramado nessa pátria chamada Brasil, e tudo que determinaram de derrota, eu profetizo de prosperidade, de bênção, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Profetas do Senhor, se eu não sou de Deus, pergunta para Deus se isso aqui é de Deus ou não. Fala com Deus, vocês que estão sentados aí, porque eu estou aqui nesse monte aqui, clamando pela minha pátria, clamando pelo meu povo, clamando pela minha família. Aleluia. E eu só desço daqui com a vitória na mão, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Porque assim como Deus usou 3 leprosos, Deus usou 3 leprosos, marchando contra aquele povo sírio, que estava ali destruindo o povo de Israel. Assim Deus levantou Aleluia. Jair Messias Bolsonaro e outros mais, e o povo brasileiro, para destruir tudo que esse demônio tem tentado destruir o nosso país. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E você já pode sentir o pisar dos 3 leprosos, vindo marchando. Eles marchando, porque eles falaram, se eu ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós formos para lá e morrer, o que vai adiantar? Se nós, de qualquer forma, nós vamos morrer. É a mesma coisa, irmão. Você que tem dúvida aí, ó, de votar no Jair Messias Bolsonaro. Olha, em nome de Jesus, se eu sou homem de Deus, se isso aqui é de Deus, pode votar, irmão. Porque se não acontecer, né? Porque pior será se esse partido aí, ó, do diabo, assumir essa nação, vocês verão o ranger de dente, porque eles estão tentando e estão tramando entregar a nossa nação, que é a maior nação desse continente, da América do Sul, e se tornar um grande estado comunista. E eles não vão conseguir, porque Deus não vai a deixar. Em nome de Aleluia, Jesus, em nome pelo de poder Jesus. de Deus. Os 3 já estão marchando, estão chegando. Glória a Deus. E domingo você verá. Quem não crê, vai ver. Mas não vai comer. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Não vai participar do banquete. Glória a Deus. Porque Deus é Deus. Jesus. E Deus não mente. Está aqui a palavra do Senhor. Glória e era a Deus. isso que Deus mandou eu pregar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode desligar, pastor. Daqui, por favor. Aleluia. Aqui, ó, estamos aqui no monte, ó. Tá chovendo aqui.